Cadê o fone? Então, boa noite. Vamos dando então sequência, início a mais uma sequência de lives, né? Hoje é a última sequência onde a gente vai apresentar algo novo, né, no grau A. Semana que vem, então, a gente vai fazer uma, uma live de dúvidas, né? Eu vou disponibilizar para vocês uma enquete numa plataforma do Google Forms para que vocês me indiquem, né, quais dentre as questões do questionário vocês gostariam que eu fizesse, que eu as comentasse, tá? Então, essa semana, né, a gente tem até uma atividade bem pequena de pós-aula, né? Deixei apenas quatro questões para vocês fazerem de pós-aula, para que vocês possam ter tempo de olhar para as questões, para os gabaritos. Inclusive, agora eu reparei que falta eu disponibilizar um gabarito ainda para vocês. Ninguém me cobrou também, então falta eu disponibilizar um gabarito ainda. E, enfim, tá? Eu também estou pensando em perguntar também, questioná-lo sobre o formato do questionário. Como assim? As mesmas 10 questões para todos, mas apenas 3 horas e meia para resolução, né? Ou seja, um questionário com tempo limitado, ou banco de questões por tempo de uma semana, sem limite, de quarta a quarta, melhor, de quinta a quinta. Tá? Você pode abrir ele na quinta, no final da live, e ir até quinta-feira. Tá? Mas aí as questões são aleatórias. Cada um vai ter a sua questão. Pode ter que alguns tenham questões parecidas, questões iguais, né? Porque eu não tenho infinitas questões, eu tenho um número de questões bem limitado. Tá? Mas dá para fazer, assim, que pelo menos 3 questões iguais, enfim. Enfim, vou fazer essa enquete também, a enquete que tiver a maioria, eu apresento elas para vocês e aí eu faço o questionário desse formato, certo? Então, para a coisa fluir. Bom, hoje eu me atrasei um pouco, uma série de coisas, porque quinta-feira para mim é um dia bem corrido, eu tenho uma série de outras atividades, né, acadêmicas na quinta-feira, e eu esqueci de pôr o chat, né, e também o link. Mas eu já coloquei o link. Bom, hoje nós vamos tratar, né, finalizar esse assunto de máximos e mínimos. A gente vai falar um pouco sobre o que são os tais multiplicadores de Lagrange, né? Um pouco sobre o que é mínimo, o que são máximos e mínimos ou extremos absolutos. Né? Que até agora a gente está vendo que nos livros chamam de máximos e mínimos relativos ou máximos e mínimos locais. Né? Por que locais? Ou relativos? Porque eles são extremos, né, que eles podem, por exemplo, né, a gente só lembrar lá das funções a várias variáveis, de duas variáveis, eu podia ter esse aqui o meu ponto de mínimo, mas esse ponto aqui ainda era menor, né? Então, esse aqui, ele é relativo, né? Ele é um mínimo relativo. Mas a gente vai falar de situações em que a gente pode dizer, não, esse extremo, ele é absoluto. Bom, então para isso a gente vai falar desse rapaz aqui, o senhor Lagrange, um pouquinho. Bom, mas antes eu deixei lá também como uma forma de pré-aula. Inclusive a pré-aula eu deixei um livro, né? Eu não achei nada assim interessante
em termos de videoaula, mas achei interessante aqueles exercícios. Achei interessante aquelas questões. Deixei para vocês. Aquele link ali, espero que todos tenham conseguido abrir. Aquele link ele leva para uma biblioteca, a biblioteca virtual da FTech. Né? Espero que você já também não tenha sido a primeira vez que vocês abriram aquilo. E ali tem uma série de referências que vocês podem consultar para as diversas disciplinas que vocês fizerem, né? Ali, claro, eu já deixei o link na página exata da onde eu queria. Então, é uma fonte também para vocês consultarem. Bom, Eu acho que alguns, não sei se todo mundo conseguiu, professor, não sei se, mas para mim eu não estava conseguindo abrir. E aí eu peguei e abri pelo portal Avagem ali. Aí foi aí que eu consegui. eu não sei, bom, nem sabia que dava para abrir para o portal Avagem aquilo. Fico vendo e aprendendo. Mas aqui, aquele link, tu tem que fazer o login no portal do E também aluno. no eCampus também, no eCampus também dava. Isso, é pelo eCampus. É pelo eCampus, isso mesmo. Mas daí para acessar o link aquele do senhor tinha que estar pelo menos logado no eCampus, senão não Isso. entrava. Isso tem que estar logado no eCampus. Eu, para mim, tem que estar logado no eCampus. É, nós também. Tá? Bom, eu acho que aquela biblioteca, ela já foi mais acessível, né? Mas, enfim, ela é uma possibilidade. Eu uso pouco porque, né, às vezes eu acho ela meio confusa, mas ali eu consegui orientar direitinho. Bom, aqui eu deixei esse exercício como uma pré-aula para vocês tentarem fazer e agora a gente corrige juntos. Bom, então aqui eu tenho uma função, né, e ele pede para determinar e classificar os pontos críticos. Então, como é que a gente vai determinar e classificar os pontos críticos? Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, que vai ser feita, né, como a gente viu semana passada, é calcular as derivadas, né? Calcular as derivadas da minha função. Então, minha função, tá? Minha função era x na terceira sobre 3, mais 4y na terceira sobre 3, menos x2, menos 3x, menos 4y, menos 3. Se eu for calcular a derivada em relação a x, né? Então, eu tinha na minha função original era 1/3. A função original era 1/3 de x2, de x3, né? Menos 4/3 de y3, menos x2, menos 3x, menos 4y, menos 3. Então, se eu for calcular a derivada em x, o que acontece? Vai ficar 1/3 vezes 3x ao quadrado. Aqui não tem x, então vai ficar 0. Menos 2x, menos 3. Bom, como para calcular, determinar ponto crítico, nós temos que fazer a derivada em relação a x igual a 0. Então, essa derivada ficou igual a 0. Tá. Então, temos isso aqui. Bom, depois nós calculamos a derivada em relação a y, certo? A derivada em relação a y, ela é... Então, vamos lá. Bom, aqui é 0, né? Agora, eu fiquei com... aqui é mais 4/3, né? Eu fiquei com 4/3 vezes 3y ao quadrado. Aqui a derivada aqui em relação a y é 0. Derivada em relação a y é 0. Derivada em relação a y é menos 4. Novamente, a gente sabe que a gente tem que fazer a derivada, né? Para a gente calcular ponto crítico. O nosso objetivo aqui é calcular ponto crítico.
Então, se o objetivo é calcular ponto crítico, ele tem que ser igual a zero. Pois bem. Então, está aqui. Então, a gente tem duas equações, né? Qual a característica dessas equações? Isso aqui me forma um sistema? Não, né? Porque essas equações aqui, elas têm uma característica que se chama, que a gente pode dizer que elas não são acopladas. O que são equações acopladas? Né? Ou seja, elas têm variáveis comuns. Elas não têm variáveis comuns, né? Eu tenho uma equação só em x e uma equação só em y. Né? Então é fácil de resolver isso, né? É só aplicar o método de resolução da equação de segundo grau. Né? Então, como é que fica? Se eu for pegar a primeira equação, como é que eu vou resolver ela? Eu vou resolver ela pela famigerada fórmula de Bhaskara, né? Então, a famigerada fórmula de Bhaskara ficou 2 mais ou menos 4, né? 4 vezes 1 vezes menos 3 vai ficar mais 12. Então, 4 mais 12 dá 16. Né? Então, 16 raiz de 16 dá 4. 2 mais 4, 6. 6 que divide 2 dá 3. 2 menos 4 dá menos 2. Menos 2 que divide 2 dá menos 1. Okay? Então, ficou 13 menos 1. Outra segunda equação, nós temos o seguinte. Eu tenho 4y ao quadrado, passo 4 para o outro lado. Né? Então, o que acontece? Agora eu vou pegar esse 4 multiplicando, passo para o outro lado. Ficou y ao quadrado igual a 1. Tiro a raiz quadrada, ficou y igual a mais ou menos 1. Né? Ou seja, daqui para cá, a gente sempre supõe que y é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1. Então, y igual a mais ou menos 1. Bom, aqui eu vou ter que fazer essa propaganda para vocês, porque esses dias eu descobri e achei o máximo. Tem um aplicativo de celular, que se não me engano ele é da Microsoft, né, que é o Match. Não é Match do Tinder, é M-E-H. Né? Vocês podem descobrir o que ele faz. Se você, tipo, abrir a câmera do celular e botar em cima dessa equação, ele resolve para você. Dá um ganho de tempo tremendo, tá? Eu acho essas coisas de ganho de tempo, assim, muito boas. Então, ele é o íconezinho dele é uma raiz quadrada. Ele é um aplicativo da Microsoft. Ele é gratuito. Pelo menos até agora. É o Photomatch. É o Photomatch, acho que é isso, porque ele pede para tirar foto, eu posso editar coisa nele, eu já fiz várias coisas nele. Descobri os pontos fracos dele, mas dá para fazer várias coisas nele. Fica a dica. Tá? Bom. Então tá. Bom, então descobrimos os críticos. O que acontece? Os pontos críticos. Como é que a gente vai organizar esses pontos críticos? Antes, quando a gente tinha um X, se a gente lembrar da aula passada, dos exercícios, a gente sempre tinha um X e um Y, eles eram acoplados, né? Então, quando eu descobria o X, eu já descobria o Y. Né? Então, por exemplo, eu tinha um exercício lá na semana passada, o Y ao quadrado era igual a X, sei lá. Então, se a gente descobria o X, a gente já descobria o Y. Agora, o X não depende do Y. Eles são independentes. Então, como nós vamos formar os pontos críticos? Eu tenho 2x e tenho 2y. Então, como as minhas equações ali não eram acopladas, e o x e o y eles foram determinados de forma independente, né? O que a gente viu na semana passada foi quando a gente descobria x e y, eles eram dependentes um do outro. Então, quando eu descobri o x, eu ia lá e descobri o y. A gente vai fazer outro exercício desse aqui ainda hoje, que isso acontece. Né? A gente tem essa relação de dependência. Aquele exercício da caixa. E aí, o que acontece? Né? Então, a gente faz uma tabela cruzada. Né? Então, onde tem x, um y.
x com y. Então, eu tenho 4 pontos críticos. Né? Me apareceram 4 pontos críticos aqui. Bom, dessa maneira, né, nós vamos ter que testar 4 pontos críticos. Tá? Bom, então, análise do ponto crítico, então a primeira coisa que a gente faz é determinar o crítico. Determinamos quem é o crítico? Determinamos. Qual é a segunda parte? A derivada segunda. A função h. E, por fim, a classificação. Então, nós estamos agora entrando na derivada segunda. Tá? Com a minha derivada primeira, em relação a x, aqui, a derivada primeira em relação a y, aqui. Então, como é que fica a derivada segunda? Derivada segunda em relação a x, 2x menos 2. Derivada segunda em relação a y, 8y. E a derivada segunda cruzada é zero, né? Porque aqui, como elas não são acopladas, a derivada segunda aqui é zero. Tá? O h. Como é que eu calculo a função h? Né? A função h é um determinante. Então, diagonal principal menos diagonal secundária. Então, vamos ver como é que vai ficar a continha. Então, eu vou colocar 2x aqui, 0, 0 e o 8, né? 8y. Quando eu faço a continha, vai ficar 8y vezes 2x menos 2. Eu escrevi e deixei nesse formato, sei lá, para deixar mais bonito. Mas se alguém quiser escrever, né? 16xy menos 16y. Pode escrever também, não vai fazer diferença. Tá? Bom, então a primeira coisa a ser feita, classificar. Nós temos 4 pontos para classificar. Então nós vamos classificar os 4 pontos. Lembrando, como fazia isso? Eu pegava o ponto e jogava ele primeiro na função h. Quando eu jogava ele na função h, eu perguntava, h positivo? Vou botar aqui para esse lado h negativo. Eu perguntava, h, você é positivo ou negativo? H é negativo, H positivo. Se o H responder para mim, não, eu sou negativo, então eu já sei de cara que eu tenho uma célula. Se o H responder que é positivo, então eu vou olhar para a derivada segunda em x. Eu vou olhar para a derivada segunda em x. Se essa derivada segunda em x for positiva, eu tenho uma resposta. Se minha derivada segunda em x for negativa, eu tenho outra resposta. Então, se ela for positiva, eu tenho o mínimo. Se ela for negativa, eu tenho máximo. Bom, então tá. Então, eu comecei aqui. Peguei o ponto. Vou calcular o H. Quando eu calculo o H, coloquei o x e o y nos seus devidos lugares, encontrei que o H é 32 e ele é maior que zero. Então, o que acontece? Eu venho para cá, ele é positivo, então eu vou para a derivada segunda. Tá? Muito bom. Então, vou para a derivada segunda. Pego a derivada segunda e calculo no crítico. Isso deu 4. Então, ela deu o valor positivo. Então, eu cheguei no mínimo. Certo? Ou seja, ele é um mínimo relativo. Tá? A classificação aqui, ela é seguir esse fluxograma. Agora, peguei outro ponto crítico. Vou pegar uma outra cor aqui. Peguei um outro ponto crítico. Vou sair daqui. Né? Aí a primeira coisa que eu faço, o H é positivo ou negativo? Bom, então, o meu H peguei o H e vou calcular. Na hora que eu faço a substituição, eu descubro que o H é negativo. Se o H é negativo, eu já venho para cá e descubro, ó, ele é uma
cela. Tá? Então, eu já faço a conclusão direto. Conclusão, o ponto, menos 1 e 1, tem uma cela. Agora, se eu for fazer esse terceiro ponto, vou pegar uma outra. Então, vou pegar um terceiro ponto. Né? Então, se eu pego esse ponto aqui, saio com ele. Né? Primeira coisa, o H. Né? Substituo ele e descubro de novo que o H é negativo. Né? Bom, já sabemos o que acontece quando H é negativo. É uma célula. Então, conclusão, é uma célula. E por fim, o último ponto. Né? O que acontece? Se eu substituir o H menos 1, menos 1 e 1 na função H, eu vou obter 32, né? O 32 é um valor positivo. Então, eu venho, né, para avaliar a derivada segunda. Na hora que eu vou avaliar a derivada segunda, eu descubro que o valor da derivada segunda é negativo. Então, eu tenho um ponto de máximo. Tá? Eu tenho 4 pontos críticos. Eu determinei os 4 críticos. E, além disso, a gente classificou eles. Certo? Então, ele é um ponto de máximo relativo. O máximo local. Aqui no GeoGebra, deixa eu só ver aqui. Que ele não... Vou pegar esse... Na hora que eu fiz a aula, eu coloquei a função aqui, né? Que eu preferi colocar no GeoGebra porque aqui dá para girar, né? Então dá para girar e enxergar o que acontece. Ela é uma curva bem... Tá um pouco essa cor. Quem sabe se eu botar... Talvez aqui... aqui. Bom, vamos ver se... Não sei se ajuda, mas enfim, dá para ver que realmente ela tem um ponto... Nossa, a cor ficou péssima. Uma outra cor, botar um verdinho mais claro. O verdinho ficou... Não, esse verdinho tá bom. O que a gente enxerga aqui, né? Olha só, dá para ver direitinho o ponto de máximo, né? Esse ponto de máximo, ele tá aqui, né? Ah, mas esse ponto aqui é maior. Sim, esse ponto aqui tá numa cota maior, eu concordo contigo, né? Que esse ponto aqui tá numa cota maior que esse. Mas o que a gente está enxergando, né? Que nesse ponto aqui, ele é crítico, porque se eu traçar uma reta em cima desse ponto, uma reta tangente a esse ponto, o que vai acontecer? Essa reta ela vai ser paralela ao plano XY, né? Ou seja, ela vai ser paralela ao chão. Então, por isso que é um ponto de máximo. Se eu colocar uma gota d'água aqui, ela vai escorrer, né? Ela não vai ficar parada. Onde é que está a cela? Nós temos 2 celas, né? Nós temos uma cela bem escondidinha aqui, ó. Aqui é uma cela. E nós temos uma outra cela aqui. Aí alguém vai dizer, mas tinha um ponto de mínimo. Tá lá embaixo. Na verdade, eu tenho que diminuir um pouquinho ele. Ele tá aqui, o ponto de mínimo. Tem que diminuir mais. Olha, apareceu o ponto de mínimo. Dá o ponto de mínimo, ó. Certo? E aquela mesma história. Existem cotas menores? Existem. Mas se eu colocar uma gota d'água aqui, ela vai cair e vai ficar
presa aqui dentro, ou seja, ela vai ficar um ponto de mínimo. Então, a gente vê direitinho ali o ponto de mínimo, uma cela, duas celas e um ponto de máximo. Tá? Então, só para a gente verificar isso, que sim, a geometria, essas contas todas que a gente fez, a gente consegue enxergar, né, isso na geometria. Tá? Bom. Professor, Fale. o senhor consegue voltar ali no slide 10 só para mim tirar um print dele rapidinho, por favor? Qual o slide 10? Aquele que tem o último resultado ali de máxima, por favor. Esse aqui? Isso. Obrigado, viu? Temos todas essas questões, né? Vemos todas essas contas, vemos essa geometria, mas isso tem também uma implicação prática, né? Existe uma disciplina, inclusive, né, chamada pesquisa operacional, que trabalha, né, com problemas de maximização e minimização, e trabalha com problemas com muito mais variáveis, não só com duas, né? Claro, a disciplina no curso de graduação, né, geralmente é uma disciplina que trabalha com modelos lineares, modelos lineares é tudo bonitinho, né? Mas, né, eu sei que aqui na Federal tem um grupo de pesquisa na Faculdade de Administração que trabalha com modelos não lineares. E aí a coisa é um pouquinho mais complicada. Né? Tipo esse aqui, um modelinho não linear, facilzinho. Então, um engenheiro tem que construir um depósito retangular, né? E aí ele construir isso e ele vai fazer com 12 metros cúbicos. Ou seja, você quer um depósito de 12 metros cúbicos. E o trabalho de engenharia, ele quer minimizar um custo, né? Então, ele quer saber, dentro dessa situação que é posta, quais devem ser as dimensões mínimas. Melhor, quais são as dimensões nessas características para que o custo do material seja mínimo. Tá? É um problema fácil de engenharia. O pessoal lá da pesquisa operacional adora isso. Tá. Bom, pegamos um problema. Toda vez que a gente pega um problema, a gente tem que se perguntar, mas afinal, o que o problema quer de mim? Então, é o objetivo do problema, né? Isso eu pergunto lá em cálculo numérico. Os problemas e pergunto, qual é o objetivo? Né? O objetivo é determinar as dimensões do depósito para que o custo seja mínimo. Ok. Então, isso. Olhei no texto e achei o objetivo. Então, todo problema ele tem um objetivo. Ele faz uma pergunta. Ele tem um propósito. Tá? Depois, então, como eu vou fazer isso? Como é que vai ser feito isso? Tá? Tem uma metodologia para isso? Tem. Então, para isso, a gente precisa criar uma função de custo. Ou seja, eu preciso olhar para o problema e criar uma função de custo. Então, como é que a gente vai criar essa função de custo? Bom, o problema nos dá uma série de informações. E a partir dessas informações, a gente vai ter que criar essa função de custo. Né? Então, segundo o problema, o custo, né, depende da área. Né? Então, eu sei disso porque ele fala em metro quadrado. Né? O custo por metro quadrado. Então, esse meu custo depende de área. Então, ele já me deu uma pista. Eu vou começar a pensar numa função custo a partir da área total da caixa. Tá? Tá. E a área total da caixa, e a função custo, então, vai ser essa. Aí eu sei que já, né, ficasse, meu Deus, da onde surgiu isso? Bom, vamos olhar ponto por ponto para ver. E essa função custo, está aqui, que depende da área, né, ela está dita aqui, né? Vamos ver o seguinte. De onde é que saiu esses 400? Os 400 estão escritos ali, né? O custo por metro quadrado, né,
material a ser usado no fundo é de R$400. Então, no R$400 por metro quadrado, né? O que acontece? Eu vou multiplicar por 400 vezes a área. Então, a minha área no fundo é x e y. Como ele não tem tampa, então ele é só no fundo. 400xy. Certo? Tá ali. Agora, nas paredes x e z, eu tenho x e z. Então, na parede x e z. Aqui. Né? Na parede, o custo por metro é de R$300. Vai ficar. Então, quantas paredes x e z? Duas. Essa parede x e z e essa parede x e z. São duas paredes x e z. Então, eu tenho que multiplicar essa área, porque isso aqui é uma área, por 300. Por fim, eu tenho as demais paredes, que é a parede YZ, ou seja, essa parede aqui, a parede YZ. Novamente, eu tenho duas paredes YZ. Tá? Se eu tenho duas paredes YZ, o que acontece? Tem duas YZ, vai ficar 2YZ vezes o custo, que é 200. Então, daí, eu tenho a minha função, né? Aí a gente faz a continha, simplifica, né? Então, vai ficar C 400XY, 60XZ, 60? 600XZ, né, professor? E 400YZ. Aqui é 600. Tá? Bom, então como transformar... O que acontece aqui? Eu tenho, nesse problema aqui, três variáveis. X, Y e Z. A nossa análise é para duas variáveis. Isso vocês têm que ficar bem claro. Se vocês têm três variáveis, vocês têm que baixar para uma variável, porque a análise que nós estamos tratando é para duas variáveis. Então, inevitavelmente, a gente tem que baixar. Então, como eu vou fazer isso? Vamos usar uma informação que não foi dita ainda, né? Não foi usada. Informação do volume. Né? Onde é que entrou essa informação? Até agora essa informação não entrou em lugar nenhum. Então essa informação vai entrar agora. Né? O meu volume é 12. O volume é 12, como é que eu calculo o volume de uma caixa? X, Y, Z. Né? Então tá. X, Y, Z. Desta forma, né, eu posso isolar o Z. Então, o que acontece? O Z multiplicando. Então, eu posso passar o XY dividindo. Então, ficou Z igual a 12 sobre Y. Sobre XY, né? Ficou 12 sobre XY. Então, com isso, o que a gente faz? 600, professor. O que a gente faz? Né? A gente vem e substitui, né? No lugar do Z, eu vou colocar 12 sobre XY. Então, eu coloco 12 sobre XY e vou fazer a continha. Né? Então, voltando aqui. Então, era Z igual a 12 sobre XY. Então, no lugar do Z, eu coloco essa expressão. Ali. Aí eu faço a conta. 400 vezes 12. Né? 4.800. 600 vezes 12. 7.200. Aí, então, nós encontramos a nossa função custo, que vai ser derivada duas vezes. Ela pode ser reescrita na hora de derivar, tá?
nesse formato aqui, e eu acho mais amistoso de ser derivado esse formato do que o formato da linha de cima. Tá? Então, nós estamos chegando ao final da primeira live. O que vai ficar para vocês fazerem agora? Determinar os críticos, ou seja, pegar o problema, que é aquela história, tem que pôr a mão na massa. Não dá para... Cálculo é uma disciplina que a gente... Né, tem que pôr a mão na massa. Sugiro para vocês, agora nesses 20 minutos, calculem as derivadas. Né? Eu teria tempo para mostrar as derivadas, mas eu vou deixar vocês fazerem as derivadas. Calculem as derivadas, a derivada em relação a x, a derivada em relação a y, igualem a zero. Isso aqui vai ser um sistema acoplado. Vocês vão ter um sistema linear e vão descobrir quanto vale o x e quanto vale o y. Certo? Bom, então é isso que eu tinha para mostrar para vocês agora nesse primeiro momento. E deixo então vocês agora então pensando um pouco nisso. Certo? Então, nós retornamos no segundo horário às 20 horas e 20 minutos. 8h20, nós retornamos. Professor, nesse finalzinho aí, volta ali no... Explica só uma conta ali pra mim ali, ó. Volta lá, por favor. Deixa eu ver. Opa, aqui já tô mostrando tudo. Tá, faz. Ali, ó, o 600 vezes 12 dividido por xy, por que ficou só y? Por que será que ficou só y, né? Em cima ficou x, embaixo tem x e y, não tem? Isso. E na outra... corta e corta. Na outra tem y e aí embaixo tem x e y. Então aqui eu tenho uma multiplicação e aqui eu tenho uma multiplicação. Então aqui eu vou simplificar esse com esse, divido y por y dá 1, divido x por x dá 1. Muito boa pergunta, porque eu tinha esquecido desse detalhe. Entendi. Tá? Então tá. Obrigado. Isso. Então tá, pessoal. Era isso. Daqui a pouco, então, retornamos.